Então vamos lá? Já gravando na sequência o vídeo de número 30, né? Do projeto Eu, Meu Livro e o Professor, né? Eu, Meu Livro e o Professor. Bora pegar logo aqui na sequência do livro, na página 342, né? Bora dar uma olhada aqui na página 342, que tem a proposta de uma questão, não é? Tem a proposta de uma questão. Mas antes, porém, bora fazer o seguinte, bora fazer uma coisa bacana, já que o vídeo 29 a gente fez uma revisão rápida de quem são os dependentes. Nesse vídeo número 30 a gente faz de novo essa revisão e responde a questão ali proposta na página 342. Então, portanto, eu vou fazer assim com vocês esse vídeo número 30. Esse é um assunto que reputa importantíssimo, né? Dependentes, não é? Quem são os dependentes, não é? Dos segurados, aquelas pessoas que terão direito à pensão por morte e auxílio reclusão. Os dependentes, eles são divididos em 3 classes, não é? Eles são divididos em 3 classes e têm preferência entre si, não é? Cumprindo essa ordem, os dependentes de classe anterior têm preferência em relação aos dependentes das classes posteriores, não é? Não é assim? Então, portanto, ó, se liga aqui no movimento. Quem são os dependentes da segunda classe? Os pais, não é? Os pais. E quem são os dependentes da primeira classe? Já vou colocar aqui disposição de lei de conversão, olha só, da MP 664, não é? E a sanção presidencial deve estar ocorrendo aí já nessa segunda semana de junho, não é? Então, olha só, cônjuge, isso aqui não muda, cônjuge, companheiro, companheira, filhos, olha só, de qualquer condição, menores de 21 anos, não tem mais aquela coisa, menores de 21 anos, deixa eu botar aqui, de qualquer condição, não tem mais aquela disposição de não emancipado, né? Bacana, se você pensar, uma das causas de emancipação, por exemplo, é o casamento. Então, os pais têm um determinado filho, uma filha, com 19 anos de idade, e aquela filha casa, beleza. Perdeu a qualidade de dependente. Por que, Ítalo? Porque casamento é uma das formas de emancipar-se. Legal, se emancipou. Aí os pais morrem. Aí ela vai lá e se habilita na Previdência a receber pensão por morte. Bem, um atendente do INSS vai saber se ela está emancipada, se ela não está emancipada? Bom, não tem, né? Fica difícil. Então, enfim, a comprovação de se teria ocorrido a emancipação ou não era meio difícil no atendimento. Então, tirou isso. Não tem. Uma outra causa de emancipação, por exemplo, é o início de atividade laboral. É ter um emprego, pior ainda, não é? Então, aos 19 anos, conseguiu um emprego, aí foi demitido aos 20 anos, aí os pais morreram. Ah, não, mas se emancipou e uma vez perdida a qualidade dependente, não se recupera. Ah, então se emancipou, então não pode se habilitar. Eu quero que você fale isso ao cara lá com 19 anos, ele vai lá na Previdência e se habilita. Como é que a Previdência vai saber se ele teve emprego ou se ele não teve emprego? O emprego era informal, não houve declaração em GFIP, não estava em folha, enfim, que zorra é essa? Então, portanto, saiu aquela coisa, ou pelo menos vai sair, não é? Então, fiquem ligados na lei de conversão, não é? Então, cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 20 anos de qualquer condição, ou inválidos, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz ou que tenha, olha a onda, que tenha novo, ou que tenha deficiência grave, Bem, os dependentes da terceira classe são os irmãos, e aí eu não vou escrever tudo de novo, porque é exatamente aquela mesma disposição, menores de 21 anos de qualquer condição, ou inválidos, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto, relativamente capaz, ou que tenha deficiência grave. Então, beleza? Tá claro agora? No vídeo 29 a gente pode ter falado muito rapidamente, então agora ficou tranquilo. Então vamos lá? Vamos voltar lá no nosso livro, na página 342, e vamos ver como é que isso foi cobrado em prova, não é? Uma questão sobre dependente. Está aí na tela, vou mostrar para vocês, está aí na tela, isso.
Bora fazer essa questão? Tranquilidade brasileira. Então esse é o nosso vídeo número 30, não é? E que diz assim: apesar de integrarem a segunda classe de dependentes, massa, os pais, segunda classe, classe 2, massa, poderão fazer jus ao recebimento da pensão desde que comprovem a dependência econômica do segurado a eles, né? Dependência econômica dos segurados a eles, ainda que existam dependentes que integrem a primeira classe. Isso é verdadeiro ou falso? Claro que isso é falso, né? Claro que isso é falso porque os dependentes têm preferência entre si, não é? Se existe dependentes da primeira classe habilitados, os dependentes das classes posteriores não terão direito a receber benefício. Beleza? Tudo massa? Então, portanto, esse foi mais um vídeo do nosso projeto, que é um projeto massa, né? Bem bacana, legal. É o vídeo número 30 e logo na sequência a gente volta no vídeo 31. Valeu, galera!